projeto está sendo proposto por um consórcio composto por uma empresa privada chamada Galvani, que vai minerar e beneficiar o fosfato e vai produzir um subproduto que então vai ser trabalhado nas instalações nucleares pelas indústrias nucleares do Brasil, que é uma empresa ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Conselho Nacional de Energia Nuclear, né? No caso da Galvani, também foi caracterizado na audiência pública que ela se apresentou como uma empresa genuinamente nacional e familiar, mas a presença de uma ONG da Noruega, um Comitê de Solidariedade da América Latina, eles se manifestaram no momento e disseram que a empresa estava faltando com a verdade ao se apresentar dessa maneira, porque eles tinham dados mostrando que 60% das ações da empresa foram compradas por um grupo norueguês chamado Yara e que o Estado norueguês participa com 36% das ações dessa empresa Yara. Então é assim que se compõe a empresa, sendo que o fosfato se destina à produção de fertilizantes químicos para alimentar o agronegócio, e essa já é uma das nossas grandes preocupações em relação ao empreendimento, já que não se tem garantias de que o fosfato produzido estará livre de componentes radioativos e o risco de que essa radiação se espalhe pelo solo de todo o Brasil onde esse fertilizante for aplicado, né? E o urânio, ele vai ser beneficiado para produzir uma substância com um pouco mais de concentração do urânio, que é chamada de yellow cake, e esse yellow cake, então, ele passa por uma fase de concentração em outros países, depois ele é transformado em gás e depois ele retorna ao Brasil para ser transformado em pastilhas. Essas sim são pastilhas que vão alimentar os reatores de usinas nucleares. Eu acho interessante começar falando que esses 870 milhões foi o último orçamento divulgado, acho que em janeiro do ano passado. Porém, ele foi um valor atualizado que antes estava em 700 e alguma coisa. Ele, como é um empreendimento que depende de uma tecnologia que em grande parte ela é cotada ao valor do dólar, hoje a gente pode ter certeza que esse empreendimento vai custar ao Estado brasileiro muito mais que 870 milhões. A meia-vida do urânio, ou seja, o tempo que ele leva para perder metade da energia que há em cada átomo, é de 4,4 milhões de anos. Então essa pilha de rejeitos, que eles chamam de estéreo, que na verdade ainda contém elementos radioativos e que vai permanecer para sempre na região, de acordo com o projeto que foi apresentado pelo consórcio, ela vai conter, no caso da pilha que eles chamam de estéreo, 53 milhões de toneladas de rejeitos, uma pilha de 90 metros de altura, que vai ficar exposta à ação dos ventos, da chuva, né, levando poeira radioativa para as comunidades do entorno e percolando água de chuva contaminada com esses elementos para o subsolo e para os fluxos subterrâneos de água da região, colocando em risco as centenas de açudes que há ali e de poços também. A mesma coisa em relação à pilha de fosfogesso, que tem em torno de 20 milhões de toneladas e que também deverá permanecer ali. Quando aquele local onde está sendo retirado o urânio, está acontecendo o processo de mineração, que aqui vai acontecer de uma forma que é chamada de lavra a céu aberto, né? Eles dinamitam a rocha e aí formam uma grande cava a céu aberto. Esse processo, uma vez acabado, aquela região ela tem vão se formar estruturas, dentre elas uma bacia para contenção de efluentes líquidos que contém materiais radioativos, vários elementos como tório, como rádio, como o próprio urânio. Esses líquidos não vão poder ser despejados em qualquer lugar. Para onde vai a bacia de rejeitos? Todo o material? Não está respondido isso.
né? Outras pilhas de rochas, de material. Primeiro, aquele que é dinamitado, que passa e não entra na indústria. Esse aí vai formar uma pilha, um monte, que ela contém também urânio e vários outros elementos radioativos, que é chamada de pilha de rejeitos. E ainda uma outra pilha que, depois de passar pela indústria do fosfato, pela unidade de produção de fosfato, ela produz um subproduto denominado fosfogesso. E ele forma uma outra grande pilha que fica depositada ali naquela região. Essa outra pilha mantém 80% da radiação natural. Então, pilha de estéreo, pilha de fosfogesso, a gente pode entender também como duas pilhas que exalam, inclusive na forma de um gás chamado radônio, um gás radioativo, né, que provoca câncer, principalmente câncer de pulmão, exalam essa radiação para o ambiente.